Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, Guta Maranhão. E hoje eu tenho um convidado incrível, o professor Américo Barbosa, sabe tudo de meditação e vai dar uma aula para a gente aqui. Mas um pouquinho antes de chamar ele, eu vou falar do Toshi Ohama e as frequências do bem, que vocês já sabem, essas frequências maravilhosas que o Toshi faz, personalizadas para você, do jeito que você precisa, seja para a sua saúde física, está com problema de saúde, ele consegue fazer uma frequência que consegue ir contra aquela doença e melhorar a sua saúde. Se estiver estressado, angustiado, existem frequências também que dão uma melhora para proporcionar a cura daquele problema emocional. Animais que estão, cachorro late muito, gato que está ansioso, roendo a casa inteira, arranhando a casa inteira, bota frequências que trazem uma calma para aquele ambiente e proporcionam um ambiente de muito mais felicidade, harmonia. Então, super legal para pessoas também que querem fazer vídeos e querem uma parte de som com as frequências interessantes, que traz bem-estar, alegria, seu consultório, seu escritório, sua clínica, que é uma música legal, de fundo musical no vídeo. Então, frequências do bem dá para todas essas opções, coloca frequências lindas e maravilhosas. Ele consegue juntar tantas frequências audíveis e inaudíveis com melodias, para ficar também agradável ao som e proporcionar exatamente o que a frequência está devida a isso, né? A proporcionar alegria, paz e cura muitas vezes, né? É sensacional. Vocês precisam conhecer Frequências do Bem na internet, no Instagram ou também no site frequenciasdobem.com.br, com meu querido amigo Toshi, que já esteve aqui no programa algumas vezes, vocês já conhecem. E agora, vou ter o prazer de receber professor Américo Barbosa. Que prazer, meu querido, receber você aqui. Seja muito bem-vindo. É uma honra sempre termos a oportunidade de nos conectar com as frequências de atenção e de amor de todos que vão ver esse nosso encontro. Coisa maravilhosa. Professor, para mim o senhor já é assim, uma pessoa que não precisa nem apresentar. Mas gostaria de falar, o senhor é PhD, professor de meditação, tem muito conhecimento. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi esse início na sua vida, como você conseguiu atingir o conhecimento, a curiosidade de entrar na meditação e ter todo esse desenvolvimento ao longo de sua vida. Como é que foi esse início nesse despertar e nessas informações tão ricas para a vida? Na verdade, foi uma conspiração das estrelas, né? Porque quando eu tinha 8 anos, né, mudou-se uma vizinha para o lado da minha casa e eu ficava olhando, ela praticava yoga, né, e tinha aquelas posições dificílimas, né, que ela fazia asa. Eu ficava olhando, eu ficava maravilhado com o que ela fazia. Até que um dia eu cheguei perto dela, né, e perguntei: o que é isso? Não tinha a menor ideia, né? E ela falou assim: quando eu faço isto, eu vou para o passado ou para o futuro. Aí eu falei: uau, isso é bom. Isso é bom. Eu falei assim: e você pode ensinar isso aí? Ela olhou para mim e falou: para você, eu vou ensinar outra coisa, mas tem a ver com isso. Pegou um livro, acho que era o único livro naquela época que existia de yoga, né? Enorme, gigante, cheio de fotografias, e aí foi passando as 7 escolas de yoga. E quando ela parou no Raja Yoga, foi: essa é para você. Você precisa aprender a respirar, porque a respiração, ela é o universo. Você navega no universo. E aí eu gostei tanto de respirar, Guta, que eu nunca mais parei de respirar até hoje. Ainda bem. Pois é. E ela inoculou em mim uma vontade de eu me encontrar comigo mesmo constantemente. E eu passei a entender que quando você medita, você deixa de ser você para ser o todo. E aí você passa a ser um pássaro, passa a ser uma folha, passa a ser o vento, você passa a ser o todo na sua consciência de vida. E assim, eu sou muito grato a esta
oportunidade de começar tão cedo, né? E aí depois tomei conhecimento, né, com praticamente todas as práticas de meditação do Egito, da Índia, do Tibete, enfim, no fundo, todas as meditações partem do mesmo princípio, né? Você se encontra com a sua essência e você dissolve, derrete as ilusões temporárias e envolventes do seu ser. E esse é o ponto. Se há alguma coisa na espiritualidade que a gente deve fazer, é a lembrança de si, do que nós somos, do que nós esquecemos, né, no dia a dia, na correria, é que é o grande ponto. E foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Mas um dia eu estava até com um cliente, estava muito estressado, extremamente estressado, estava vermelho até já, CEO de uma multinacional, e eu falei para ele, Mário, o que você vai escolher para hoje de cardápio? Ele falou, o quê? Eu falei, um ataque cardíaco ou um AVC? Boa. Ele falou, caramba, o que você está me dizendo? O que você está me dizendo? Eu falei, do jeito que você está, meu amigo, esses dois caminhos estão começando a se desenhar. Estou muito estressado, tal. Eu falei, você tem que meditar. Sabe por quê? Porque os dois únicos órgãos que descansam são o coração e o cérebro, só descansam na meditação. Durante a noite, todos os órgãos descansam, com exceção desses dois. Porque se esses dois descansarem, você morre. Então, como é que você alimenta de paz o coração e a mente? De harmonia? Só com meditação. Mas as pessoas pensam que meditação é você ir para um bosque, então, uma vez por semana eu vou fugir de casa. E nesse dia, eu falei para ele assim, você precisa meditar. Ele falou para mim assim, você está louco? Eu vou lá e a mulher vai dizer assim, fique olhando na chama da vela, né? E ele falou assim, você acha que eu tenho cabeça para isso? Guta, eu saí de lá com essa frase, tum, 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 eu lá tenho cabeça para isso, eu lá tenho cabeça para isso. E eu falei, puxa vida, depois de tanto contato, com tantos conhecimentos, é preciso passar para as pessoas uma meditação onde elas não precisem usar a mente. Porque a maioria das escolas vai trabalhar você com concentração. Fixa num ponto, papapá, faz isso no ponto, no ponto, no ponto. Ora, para quem está precisando muito de meditação, ela não consegue fazer isso. Não consegue, não consegue. Então, eu falei assim, bom, eu vou trazer as mãos, os gestos, e eu criei, na verdade, não criei um método, eu agrupei um método, e eu dei o nome de Rasta Ananda, que significa mãos felizes, apenas isso, mãos felizes. Então, é para quando você possa utilizar essa meditação no olho do furacão. Você não precisa ir para o bosque. Você tá. E aí depois aconteceu um outro caso interessante de um cliente que falou para mim assim: acho que eu vou embora daqui. Eu falei, por quê? Não, porque chegou um chefe novo e eu não consigo, está me dando. Eu estou ficando doente. Eu vou para as reuniões, eu me sinto mal. Eu falei, bom, você deve estar com uma gastrite já começando. Ele foi exatamente isso, estou com gastrite. Eu falei, então, você está com gastrite porque você está preocupado. Quando a gente fica preocupado, a gente tenta fazer o quê? Inverter uma percepção que a gente tem. Preocupação significa vai ficar vazio. O que vai ficar vazio? Então, vai faltar amor, ou vai faltar dinheiro, ou vai faltar comida, ou vai faltar reconhecimento. Sempre falta. Essa é a preocupação. E como ele é um buraco, o seu órgão que tem mais espaço vazio é o seu estômago. Então, por isso que você vai ter gastrite. E se você continuar preocupado, vai evoluir para uma úlcera e talvez uma outra coisa. Ele falou, o que eu faço? Eu falei, você vai entrar no estado meditativo. Ele falou, tá louco, se eu meditar, o meu chefe manda embora na hora.
Eu falei, não, mas é uma meditação consciente. Você simplesmente vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu polegar, envolver com toda a outra mão, sem apertar muito, e vai colocar debaixo da mesa, a sua reunião. Só a única coisa que você tem que fazer é sentir pulsar. Sinta aí, Gota, pulsar o dedo. Já estou sentindo. Já está sentindo. Isso significa que você está mandando informações aí desse dedo para o seu sistema nervoso central. E de lá ele vai mandar, como se fosse um app, baixar um app, ele vai baixar um app para o seu estômago diretamente. E com isso vai mudar a respiração, o diafragma vai começar a mudar, entrar numa harmonia e você evita a gastrite. Simples assim. Resultado, né? É uma máquina perfeita, né? É resultado. Eu sempre conto essa mesma história. Se uma mãe ficou grávida, e aí ela começou, durante a gravidez, a ter muita preocupação, porque o marido foi embora, então faltava dinheiro, faltava isso, faltava aquilo. Com toda certeza, a criança vai nascer chupando este dedo, o polegar, porque é o polegar que harmoniza a preocupação. Então, isto é um estado de meditação. As pessoas não entendem que se você tiver, assim, no seu dia corrido, todo estressado, e você parar 2 minutos, você entra no estado de meditação, só de parar. Não precisa ter técnica nenhuma. Porque, na verdade, o que se faz é o quê? É você acalmar o curto-circuito que está acontecendo nos seus neurônios, as sinapses de curto-circuito, que é o estresse. O que é o estresse? É uma carga maior do que o fio pode suportar. Então, quando você tem na sua casa um fio e entra uma voltagem maior, o que acontece? Queima o fio. O fio não aguenta isso aqui, tá certo? Então, o estresse é algo, uma carga que você não está conseguindo suportar. Quando você dá uma pausa e você passa a se sentir... Então, se você me perguntar, Américo, qual é a coisa mais elementar para que eu obtenha uma consciência maior? Eu vou responder para você de uma maneira muito simples. Sinta o que você sente. Ah, isso daí é só isso? Não, não é só isso, é tudo isso. Você sabe, eu amo muito uma frase que o Albert Einstein falou, que pouca gente conhece, e é dele mesmo. A frase é a seguinte: só se coça quem sente coceira. Você vai dar risada? Como assim? Guta, essa é uma fórmula de percepção absoluta de si próprio. Hoje nós vivemos uma época que as pessoas não sentem o que sentem. Não sentem mais a coceira. Isso é tão sério, tão sério. E principalmente, eu vou dizer para você, eu vou dar um salto lá na frente. Como as pessoas ouvem música muito alta, a maioria das pessoas que vão para festas tal, elas ouvem música muito acima do que deveriam ouvir. O som muito alto, ele incapacita as nossas papilas degustativas da língua. E você passa a sentir menos sabor. É fazer uma experiência. Vá para um lugar jantar ou almoçar que tem um som muito alto. Você não consegue sentir direito o sabor da comida. Bom, então você está perdendo a percepção de sentir o que sente. A língua, quando a gente faz o mantra, né, Om Namah Shivaya, eu gosto de falar isso para assim as pessoas guardam, é o mantra mais fácil que tem. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Bom, quando eu faço o mantra em sânscrito, o meu céu da boca, junto com a minha língua, eu estimulo, primeiro, logo de cara, eu estimulo 82 meridianos. Isso me dá uma capacidade de percepção muito grande. Por isso que vai gerar saúde, vai gerar felicidade. É como se você tivesse uma árvore de Natal e tinha lá um monte de luzinhas apagadas. E quando você faz uma percepção das mãos, as pessoas falam, sou mudras. Eu não chamo de mudras, eu chamo de conexões. Por quê?
E quando eu passo para as pessoas, eu passo mudras, rastas, jin, duin, manas, ou seja, já dei para você 5 tipos diferentes, né? Então, para que a pessoa não fique presa a um, eu falo, tudo são conexões, e são conexões fisioneurais. Então, a primeira conexão que você faz é fisioneural. Depois, você vai para as 4 dimensões. Já fez a física, mais as 13. Então, você vai para o corpo emocional, para o corpo mental e para o corpo etérico ou espiritual. Então, eu tento passar para as pessoas o tempo todo, e por isso que você vê lá no YouTube, tem quase 800 vídeos, metade é de mantras, e outra metade é de conexões para qualquer coisa, porque aí você fala assim, bom, América, você tem lá um vídeo que fala o céu ou o inferno dos intestinos, né? O brasileiro tem muita prisão de ventre, muita constipação. Sabe por quê? Muito apego e gosta de guardar todas as coisas, não se desfazer de nada e não doar as coisas. Nossa, Então, isso é bem real. até, vamos dizer assim, né? O que ele não deveria guardar, ele guarda. Então, por isso que há muita prisão de ventre. E aí, você vai e, segura esses 2 dedos, o dedo mínimo e o dedo anelar com a mão. Então, assim, as mulheres, inclusive, têm mais até do que os homens, né? Por querer proteger a família, tal, guardar esse sentimento, acabam tendo mais. Então, a minha neta, uma das minhas netas, pequenininha de 4 anos, foi no banheiro e começou a chorar. E falou que estava dando muito para fazer cocô. Eu falei, então, segura esses 2 dedinhos assim. Ai, saiu tudo. Ela gostou tanto que ela falou, eu quero fazer um vídeo para as pessoas. Aí nós gravamos um vídeo, eu com ela ensinando as pessoas a fazer isso. Que fofa. É tão fantástico, Guta. Se você... Eu tenho um problema de constipação, de prisão de ventre, então vamos lá. De manhã cedo, sente-se e não faça nenhum esforço. Segura os dedos. Primeira vez, talvez demore uns 6, 7 minutos, isso. Não precisa apertar, só segurar. Isso. Eu não vou fazer porque eu não tenho, eu sou até meio solta, eu sou até fácil do intestino. Regulariza. Regulariza. Para crianças. Então, o que acontece? Ele vai estimular os movimentos peristálticos do intestino, a energia, a eletricidade. E aí o que acontece? Você fica mais leve, em todos os sentidos. Então, cada vez que você regula algo físico, ele vai diretamente para o seu campo consciencial. E você tem... Hoje já os estudos mostram que o mau funcionamento do intestino leva à depressão. Já tem estudos hoje de várias universidades que concluíram isso. E eu vou dizer para você, quase todas as doenças começam no intestino, quase todas. Porque o intestino é aquela entidade, aquele cérebro que você tem dentro de você, né, que decide o que é bom ou não para você. Ele pega a comida e só fica com aquilo que é bom, joga fora o que ele acha que não é bom. E assim nós somos com a nossa vida. Quanto a gente deixa de reconhecer que tem coisas boas à nossa volta e deixa de ter gratidão, isso vai implicar no funcionamento do nosso intestino. Nós vamos dar um comando para ele igual, não ser agradecido pela comida boa que entrou, então você joga fora coisas que você não deveria e começa a ficar doente. Esse é o ponto. Então, eu passei a passar para as pessoas, muitas vezes eu passo o mantra, eu passo também uma conexão, dependendo da necessidade. Isso faz com que qualquer pessoa entre em estados de meditação. Aí precisa, Guta, separar 2 coisas que as pessoas confundem. Ela fala assim, não, mas eu medito. Como é que você medita? Aí eu ponho lá um áudio, uma música de cachoeira, água caindo, passarinho cantando. Pois é, isso não é meditação. Isso é relaxação. A relaxação, o que ela faz? Desliga a sua mente. Tá? Aliena você da vida. Desliga seu cérebro. Ora, tudo no universo está ligado 24 horas. Então, quando você faz relaxação, você não está meditando.
Quando você acordar, você continua com os mesmos problemas. Percebe? Não adianta nada. A meditação, não. Ela acende você inteiramente, ela liga totalmente sua mente. Você entra em consciência e você vai ficar em paz porque você está totalmente consciente do que você está vendo. Então, na relaxação, talvez você adquira inteligência, mas com certeza na meditação você adquire sabedoria, a visão do todo. E aí muda tudo, muda tudo. Então, claro, você perguntar assim, bom, mas a primeira coisa é que eu não consigo ficar no presente, eu sou muito ansiosa, ou eu vou para o passado, para o futuro, nunca fico no presente. Ok, então, ó, dobre o dedo indicador para dentro da mão e coloque o polegar sobre ele. É a primeira maneira de você tirar a ansiedade. Quanto tempo? Ah, no mínimo 4 minutos, porque é o tempo que demora para passar no feixe nervoso aqui, braquiano, né? Aqui, que vai para o cérebro. Precisa de 4 minutos. Mas você deve fazer, se você tem muita ansiedade, você vai ter que fazer 20 minutos por dia, pelo menos. 4 vezes 5, 3 vezes 7, 2 vezes 10 ou 20 direto, como você queira. Então, isto vai dar um impulso aqui, ó, para o nervo frênico aqui na garganta, né? E ele imediatamente vai dar informações que tudo vai sempre alterar a sua respiração. Sempre. Esse é o ponto-chave. A respiração, ela é a vida em todos os sentidos, né? Você, quando você está calmo, você tem um tipo de respiração. Quando você está estressado, você tem outro tipo de respiração. Quando você faz amor, você tem outro tipo de respiração. Quando você está sonhando com algo, pensando, você tem outro tipo de respiração. Vai ser sempre a respiração o seu condutor. Qual o animal que vive mais tempo, Guta? A baleia? Ou Não. elefante? Não sei. Elefante? A baleia também vive bastante, mas a tartaruga, ela passa todo mundo. Tartaruga. É A verdade. tartaruga vive muito, muito, muito tempo. E por que ela vive muito tempo? Porque ela sabe respirar. Você sabe que eu fiz um curso, me veio uma inspiração, eu falei, bom, as conexões fazem muito bem para as pessoas, mas há algumas conexões que têm a consciência de animais. Então, quando você faz essas conexões, então, para quem é terapeuta, eu recomendo profundamente esse curso, porque você vai tratar melhor, muito melhor os seus pacientes, começando com essa parte do os mudras dos animais de poder terapêutico. Então, quando você faz, por exemplo, o mudra da tartaruga, você começa a perceber como a sua respiração é totalmente diferente de tudo, e por isso que ela vive mais, ela sabe respirar. Esse é o ponto. E assim tem os outros animais todos que você... Porque os animais foram colocados no mundo com um campo consciencial. E lá, para que serve? Então, os animais, todos os animais, eles entram no nosso campo emocional. Eles foram criados no universo para harmonizar nossas emoções. Sempre, principalmente os pets, né? Você vê, não há cachorro triste, eles estão sempre alegres, mesmo nas piores cidades, né? Eles são nossos mestres, né? Assim como toda a natureza, ela é a parte espiritual do universo. É o espírito que está ali. Então, você, quando tem contato com a natureza, você harmoniza a sua espiritualidade. Você se planifica. Olha, de você ficar olhando a natureza, você ganha energia. A gente pode pensar, é bonito pensar assim, porque eu fico calmo. Não, 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 não é só isso, não. Quando a gente inspira, o que a gente faz? A gente puxa oxigênio e prana. O prana, a energia vital, vem junto. E você pode apenas fazer isso. Respirar e acabou. Mas você pode aspirar junto com tudo isso. Então, cada vez que eu respiro, eu estou aspirando aqui. A felicidade, a saúde ou a nada. O universo todo ele é intencional.
tudo que a gente faz tem que ter uma intenção, para que as energias sejam dirigidas para essa intenção. Então a gente vive muito à toa, sem intenção nenhuma. Não, eu só vou na padaria. Não. Então a sua intenção é ir lá e fazer o quê? Pegar o pão mais bonito que esteja lá para você passar manteiga. Isso é uma intenção, por exemplo. Não É, é? do dia a dia. Agora, se você for na padaria de qualquer jeito, como é que você pode querer um bom resultado? Se você, que é o ser de luz, não direcionou a sua luz para isso. As pessoas Tudo estão se é perdendo, energia. no dia a dia. Você sabe que lá na Índia, você tem faquires, né? Que ficam sem respirar 1 hora, 2, 3, 4. Nossa. Bom, como pode? E eles, para você perceber que eles não estão respirando, eles tapam os ouvidos, passam um esparadrapo fortíssimo na boca. Então, nariz fechado, totalmente tampado e boca fechada. E eu fico sem respirar 1 hora. Como assim? Como pode? É magia? Não, é ciência, conhecimento. Por quê? Quando você, não sei se você já experimentou um cisco no olho, você já experimentou como é que tira esse cisco no olho? Geralmente o Cisca joga um soro, água, enfim. Então, da próxima vez que acontecer isso, sabe o que você faz? Escuta, Ah, assua o nariz. Assua o ah, nariz. Vai sair pelo nariz. Opa, opa. puxou do Então, canal aí tem um lacrimal. exatamente, aí tem um conhecimento ancestral. Quando você. Então, nós temos um canal lacrimal que vem até o nariz. Isso significa, se você tapar o nariz e a boca, você respira ainda pelos olhos, por esse Olha, canal. Só que nossa, é uma porcentagem muito pequenininha de que você absorve. Para você sobreviver, não morrer só respirando pelos olhos, você precisa colocar todo o seu corpo no modo lento, extremamente lento, para não precisar consumir tanta energia. E eles sabem fazer isso. Então, eles deixam o corpo e respiram pelos olhos. Isso significa que quando nós olhamos um bosque, um jardim maravilhoso, o que a gente faz? A gente está respirando pelos olhos a energia vital do Criador. caramba. Por isso que contemplar a natureza também é um tipo de meditação, né? Quando eu Então, vou para a floresta, um mar assim, com mais silêncio, né? Geralmente, eu chego e fico assim, em êxtase de tanta. Eu sinto prana realmente entrando, assim, eu sinto a força da natureza, da energia chegando ali, é impressionante. e A quando a gente vê a gente, quando a história. gente, quando a gente olha com intenção essa natureza, então a gente puxa esse prana para algum lugar específico. Hoje, os mestres nos dizem, intencione tudo. Você está perdendo riqueza, está perdendo ouro em pó. E mais do que isso, de que jeito eu quero viver? Eu quero viver no egoísmo ou na bondade? Como eu quero viver? As pessoas falam, eu não tenho dinheiro para dar para os outros, para ser bondoso. Não, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando que você tem que doar vida para os outros. E como é que a gente doa vida? Porque vida no sentido, assim, é preciso dar vida à nossa vida. Nesse sentido. Jesus falou, não dê vida à morte. Nos evangelhos apócrifos, ele foi claro. E achei, a primeira vez que eu tomei conhecimento disso, eu achei tão lindo e maravilhoso. Não dê vida à morte. Porque como é que a gente dá vida à morte? A gente dá vida a várias mortes durante o dia. Se você ouviu uma notícia escabrosa e você conta para alguém, o que você fez? Você deu vida à morte. Aquela energia estava morta e você deu vida. Ok? Se você se sentiu bem, tirando o sonho de alguém, falando, isso aí não vai acontecer, você tá fora da realidade, você matou a esperança de alguém. Então você colocou vida na morte. E a gente só morre porque a gente
mata várias coisas durante o dia. Aí, na soma de uma vida, leva você à morte. Então, a escolha é bondade ou egoísmo? Uau, mas como é que eu faço isso? Você faz isso a cada segundo. Veja, quando a gente está estressado, o que a gente faz? Assim, eu respiro, uma respiração super acelerada. Em que estado que eu estou? No estado do egoísmo. Por que eu estou no estado do egoísmo? Olha só, porque eu estou inspirando muito e expirando pouco. Então, o processo é assim: recebo muito e dou pouco. Porém, quando eu aprendo a meditar, ou a me colocar no estado meditativo, o que acontece? O inverso. Eu inspiro e exalo sempre mais do que eu recebi. Então, quando eu estou dando mais do que eu recebo, eu estou dando vida à vida. Porque esse exalar, ele é um exalar envolvido num sentimento de gratidão, de alegria. Eu estou bem, então eu estou passando na minha respiração, que eu estou exalando, eu estou passando um sentimento amoroso. É aquela coisa. Guta, você vem para mim e fala assim, me pega uma água. Eu vou lá e pego um copo e sirvo para você. O que eu servi para você? Água? Não sei. Veja só, se quando eu peguei o copo com água, eu naquele momento eu lembrei de uma coisa triste, e entreguei o copo para você, eu não entreguei só água, eu entreguei água triste. E você vai tomar água triste. Porque os nossos dedos não acabam na ponta dos dedos. Hoje a ciência sabe que na ponta dos dedos tem elétrons livres. Elétrons. Ora, quando eu tenho um sentimento e ele flui através dos dedos, eu programo os elétrons livres para se colocar num salto quântico daquele sentimento. Então, veja como é importante você ir num lugar, almoçar ou jantar, que o garçom e os cozinheiros sejam alegres. Porque se eles não forem alegres, não estiverem felizes onde eles estão trabalhando, você vai comer tristeza, ou raiva, ou ódio. E assim, a gente vai se contaminando. E assim, você vai dando vida às mortes, porque você comeu aquele pedaço cheio de ódio, entendeu? E você não colocou vida oposta, luz naquele pedaço, entende? Por isso que eu gravei um vídeo falando assim, olha, eu antigamente, eu fazia meio escondido com o cliente, com as pessoas conhecidas, né? Toda vez que eu ia no restaurante, eu colocava as mãos assim, ó, fazendo a trindade sobre isso, sobre o alimento. E faço uma oração simples, né? Você pode falar amado Jesus, ou amado Gautama Buda, ou Arcanjo Miguel, e faça um agradecimento para que sejam requalificadas as energias daquele alimento. Requalificadas as energias desse alimento. Ou seja, se tiver alguma energia que não está qualificada, ela tem que ser transformada. E pelos nomes que você invoca, há poder para isso acontecer. Não é questão de fé, é uma questão de determinação totalmente diferente. Por que é aquela velha história, né? A comidinha da mamãe sempre fazia bem? Porque ela realmente fazia com amor. E continua fazendo, né? Ela quer o bem dos filhos. Então, imagina que energia maravilhosa que ela coloca, né? E mesmo assim, antigamente, as pessoas abençoavam o alimento que iam comer. Mesmo assim. Tinha um costume, né, de agradecer, abençoar e depois comer. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas têm esse costume, né? Então, aí eu falei, não, vou começar a fazer para todo mundo ver o que eu estou fazendo, porque alguém pergunta, eu vou explicar. E é uma oportunidade para essa pessoa não cair nas energias. Eu gravei um vídeo chamado As Formigas Carregam Elefantes. Por quê? Porque lá eu falo assim, você já imaginou, Guta, no hospital, tem um doente. Aí entra lá a pessoa que limpa o chão. Ela olha para o doente, ela tem duas opções. Pensar, ele vai ficar curado.
ou pensar, nossa, como ele está mal. Se cada pessoa que entrar naquele quarto para limpar, para entregar coisa, para trocar, enfim, tem muitas pessoas que entram num quarto do hospital todo dia. Se todas pensarem que a pessoa vai ficar curada, ela recebe um influxo de cura gigantesco. Gigantesco. Eu quando fiz semiótica, né, a gente viu um estudo maravilhoso. Assim, quando o médico chega no quarto, ele tem 3 opções. Ele ficar ereto, ele se curvar um pouco para frente ou ele se curvar um pouco para trás. Isto faz alguma diferença na cura do paciente? Toda. Nossa, Toda. né? Nunca soube. Toda. Se ele ficar assim mais para trás, o coração daquela pessoa, a alma, sente uma arrogância de que ele não está dando a mínima para ela. Em compensação, se ele se curvar um pouquinho e falar, como é que você está? A pessoa fala, ele quer o meu bem, ele está cuidando de mim. E qualquer um de nós, né, de qualquer classe social, vai sentir a mesmíssima coisa. Então, imagina a nossa responsabilidade daquilo que a gente sente em relação aos outros, em relação a nós. Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, foi Deus quem quis. Nossa, aquela chuva toda no Rio Grande do Sul foi Deus quem quis. Eu falei, opa, peraí, eu me autonomeei advogado de Deus. Ele não é culpado disso. Boa. Ele não é culpado disso. Ele não é culpado disso. Aconteceu porque a energia nossa acumulou naquele ponto, nossa energia desenfreada, emocional, e tem todo histórico lá atrás, se for ver a Guerra dos Farrapos, que aconteceu lá. Ó, como é que chama? Afogaram um monte de pessoas na guerra, naquele local, naquelas cidades que inundaram. Então, há uma energia, essas coisas não acontecem. Deus não tem nada a ver com isso. É energia nossa. Aí a pessoa, Apreciada, né? é outra pessoa assim, não, eu estou pedindo para Deus ter misericórdia daquela população. Porque você acha que ele não tem misericórdia? Você acha que precisa pedir para ele ter misericórdia? Ele tem misericórdia. Nós é que precisamos tê-la, certo? Nós é que precisamos tê-la nesse momento, né? Isso em qualquer coisa. Aí a pessoa fala, como assim, que absurdo? Eu falei, você considerou isso aí um desastre? Eu considerei. Então, o que é um desastre? Ah, uma coisa ruim. Eu falei, não, desastre significa desastros. Eu estou desalinhado dos astros. É só por isso que tem um desastre. Quando há um desalinhamento. Se não houver desalinhamento, se houver energia viva, não vai acontecer. Exatamente. Acontece lá fora, nós não somos culpados, mas nós somos responsáveis. Eu lembro um tempo atrás, um bom tempo atrás, tinha uma foto de uma mãe colocando no menino de 8 anos bombas no corpo dele para ele explodir lá numa praça, foi no Líbano isso, e matar um monte de gente, e matou um monte de gente. Aí eu vi pessoas falarem assim, nossa, que absurdo. Pois é, pois é. Olha, você não é culpado do que aconteceu lá, mas você também é responsável. Ô, Américo, que é isso, Fernando? Eu também sou responsável. Você. Quantas vezes nós explodimos de raiva? Ou alguma vez a gente já explodiu de raiva? Nesta hora, nós alimentamos com a nossa energia uma coisa dessas. Tomando várias explosões de raiva, levou a uma explosão física. Claro, eu coloquei de uma maneira pedagógica para que a pessoa entendesse que a humanidade, eu vejo a humanidade sempre, Guta, dentro de uma piscina. Qualquer movimento que eu faça vai criar marola e vai impactar os outros todos. Não há movimento que eu não faça que não implique nos outros. É uma rede conectada, né? É tudo uma coisa só, é o todo. Então,
Cada vez que eu supero uma doença, eu ajudo um monte de gente a superar a mesma doença. Percebe? Cada vez que eu vou para baixo, eu levo um monte de gente para baixo. A nossa responsabilidade até de nós ficarmos bons, se nos sentimos bem, de novo, é da vida à vida e não da vida à morte. Exatamente. E também aquela coisa da meditação, que você cria um campo de energia tão positivo que sai reverberando em distância, né? Então você ajuda a energizar e equilibrar a sua casa, né? Dizem que tem meditações que aumenta até um quarteirão. Você é colaborador daquele sistema, né? Planetário, vamos dizer. Você sabe que lá em São José da Califórnia tem um instituto chamado HeartMath, matemática do coração. E eles fizeram muitas experiências partindo de uma pergunta maluca. Será que o pensamento nasce na cabeça, no cérebro? Uma pergunta, uma hipótese, né? A ciência vive de hipóteses. É. E aí o Doc, uma pessoa que frequentou a mesma escola que eu também frequentei lá nos Estados Unidos, de meditação, espiritualidade. E ele teve essa ideia, teve essa pergunta, teve essa dúvida, e ele trouxe um monte de médicos do coração e do cérebro, neurologistas e cardiologistas, e pegou o equipamento mais moderno, sensorial, colocou no corpo todo de inúmeras pessoas. Eu tenho até essas fotos da experiência, é linda. E aí depois ele chegou para cada pessoa e falou assim: pense em tal coisa. Você pensa em tal coisa, você pensa em tal coisa. Foi muito engraçado porque mais ou menos um mês antes de eu saber dessa experiência, eu estava conversando com um amigo meu que é neurocirurgião. Eu fiz sem querer a mesma pergunta. Eu falei, bom, mas será que realmente o pensamento nasce da cabeça? Ele falou, claro que nasce. A gente sabe até mais, sabe as áreas em que ele nasceu, porque ela fica estimulada. Eu falei, então, eu falei assim, eu olhei para o teto lá do apartamento e falei assim, então você está me dizendo que essa lâmpada acesa que está aqui é a usina de Itaipu? Ele falou, como assim? Eu falei, porque a energia que está sendo vista aqui, está sendo estimulada nessa lâmpada, não é energia, é o resultado da energia que vem lá do Itaipu. E falou, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então nada prova de que a área que está sendo estimulada é onde está nascendo o pensamento. Bom, e aí o Doc concluiu o seguinte, que o pensamento nasce do coração e não da cabeça. E vai para o coração, vai para a cabeça. Ele até falou assim, o nosso cérebro é meio assim o Windows que vem no computador, sabe? É só o Windows básico. Mas se você quer desenvolver alguma coisa séria, você tem que baixar um programa, outros programas, tá certo? Então, ele falou, o coração é o software, a cabeça é só o hardware, mais nada. Né? E aí, ele, com aparelhos sofisticados, o Guta, o que ele fez? Ele mediu o campo quando você estava sentindo e pensando no coração. E concluiu que todos nós temos um campo, é diferente da aura, é um campo eletromagnético de 7 metros, 3,5 metros para cada lado. E quando você mede, você chega assim e fala, aqui tem um número, esse número é a guta. Essa aqui é a guta. Aí ele se afastou 5 metros. Continua o campo da guta aqui sendo registrado. Aí ele pegou uma pessoa que meditava. Mediu 5 metros, aí foi se afastando. Essa pessoa, Guta, ele ficou 80 quilômetros de distância e ainda registrava o campo dele. Nossa! Aí você para, quando eu soube disso, eu falei assim, meu Deus, então imagine o campo de Jesus, de Buda, de Krishna. O campo deles é o planeta inteiro, é o universo. De tão maravilhoso que é, não é assim? Então, o que é uma família? Olha só, então são 2 pessoas, 2 filhos, por exemplo, 4 pessoas numa família.
a intersecção dos campos eletromagnéticos dessas pessoas podem ser harmoniosos ou não. A soma desses 4 campos de 7 metros, damos o nome de família. Então, aquela família, ela vibra nesses campos interconectados. O resultado disso é aquela família. Então, compete às pessoas da família vibrarem, certo? Na mesma música, para que fique um desenho muito bonito, ou um desenho desafinado. É uma escolha? Sempre vai ser uma escolha. E assim, eu sempre digo para as pessoas, ela fala, então eu tenho que ter um pensamento positivo? Eu falo, não. Pensamento positivo é só 25% do seu campo. Você tem que ter um sentimento positivo. Sinta o que você sente. Para você que está nos vendo aqui, se você quiser guardar uma única coisa de tudo que nós falamos hoje, guarde. Sinta o que você sente. Quando você faz a conexão e segura o dedo, você está aprendendo a sentir a sua emanação primordial de luz. E por isso que cada vez que você fizer mais você vai sentir a sua essência real e não a ilusória. Eu falo que a gente veio, viu, Guta, num baile à fantasia. Eu vim vestido de Américo e você de Guta. Quando acabar esse baile, o que você faz? Você pendura a fantasia e você continua sendo você. O perigo da vida é você achar que você é a fantasia. A gente está, né? Apenas isso. E as pessoas têm a ter essa falta de conhecimento, por isso que essas informações eu acho preciosas, principalmente para essas coisas práticas, porque as pessoas têm dificuldade de iniciar, né? Qualquer coisa holística, energética, acha que tudo é complicado, tudo é difícil. Quando se apresenta meditação com os dedos, respiração, são coisas assim simples, de poucos minutos que podemos fazer e já faz uma considerável diferença na vida, né? Então, assim, aí você aprende a amar seu intestino e ele funciona bonitinho sozinho, impulsionado eletricamente, sem nenhum esforço. Aí, quando você vai lá no meu canal, no YouTube, né, Américo Barbosa, Autofelicidade. Eu estou falando tudo porque tem um monte de canais aí copiando e não sou um Américo Barbosa. Então, tem que ser Américo Barbosa, Auto... Não tem problema a pessoa copiar, não tem problema nenhum. Mas, assim, se a pessoa quer procurar os vídeos, tem que ser no meu canal, né? Senão não vai achar todos. Então, quando você vai lá e coloca insônia, e vai achar 3 conexões para você fazer, primeira, leve, segunda, média e terceira, maior, porque se você não dorme direito, como você vai meditar direito? Como é que você vai se sentir de verdade? Você vai ter dificuldade de se sentir, porque a questão não é nem de sentir-se de verdade, é sentir a sua verdade. Porque a sua verdade tem que ser a vontade divina, senão não é a sua verdade, é a vontade dos outros. A gente se ilude muito, né? Então, é preciso ter esse sentimento do todo, primeira coisa, porque isso é generoso, e saber que eu posso, para que eu me sinta bem, eu tenho que fazer os outros sentirem bem. Senão a troca não é verdadeira. E assim em todos os sentidos. Eu quero saúde, eu preciso ajudar as pessoas a terem saúde, os outros. Eu quero prosperidade, eu preciso ajudar os outros a terem prosperidade. Eu quero felicidade, eu preciso ajudar os outros a terem felicidade. E é tão simples, né? Às vezes, eu às vezes paro na estrada, eu viajo muito, então paro para tomar um café, né? E aí a pessoa sempre pergunta, quantos saquinhos de açúcar? Eu falei, nenhum, de doce já basta a vida. Né? E aí, muitas vezes, a pessoa deu um sorriso tão grande e falou assim, eu precisava ouvir isso. Entende? Então, naquele momento, você fez bem a alguém com uma coisa tão absolutamente simples, né, e despretensiosa. Eu vou te contar uma história. Eu estava em São Paulo, foi em São Paulo,
E aí eu fui numa padaria almoçar, uma padaria grande que tem lá. E quando eu saí, é uma fila muito grande, é muito disputada essa padaria, uma padaria sensacional. Tinham 3 caixas, para você ter uma ideia, 3 caixas, parecia, né, tipo supermercado para sair. E aí, uma delas sempre falava assim: o próximo, o próximo. E eu estava nessa fila. Aí, quando eu cheguei nela, eu falei assim: parabéns pelo seu sentimento religioso. Ela falou, como assim? Eu falei: você está sempre chamando o próximo, o próximo. Nossa, ela caiu numa gargalhada. Ela, Guta, ela caiu numa gargalhada. Ela falou: nossa, eu nunca tinha percebido. Eu falei: olha, que coisa maravilhosa, você se preocupar com o próximo. Todo mundo devia se preocupar com o próximo, né? E ela deu um sorrisão tão grande que eu acho que aquele dia valeu para ela, sabe? De novo, né? Uma palavra tão simples, mas num contexto de amorosidade, muda, muda a direção da sua direção energética, né? E aí é nossa responsabilidade. Por que não sempre levar alguma coisa amorosa para alguém? Puxa vida, não custa nada. Uma palavra bendita, ela tem resultados fantásticos na saúde, em tudo, em tudo. Outra coisa que eu faço uma experiência, todo mundo que está comigo sempre ri, porque até hoje só uma pessoa contestou a minha pergunta. E eu falo assim: puxa, que bom que você melhorou. Ela foi mesmo, nossa, foi ótimo. Eu não sei nada do que ela melhorou. E É o pessoal aleatório, né? não, totalmente. Só uma vez, até hoje na minha vida, eu sempre brinco com isso, mas eu falo sério, né? Uma pessoa falou: Uhum. não, porque melhorou, não estava doente. Só uma pessoa. O Guta, eu acho que já perguntei isso 5.000 vezes, sei lá, eu pergunto sempre, né? Eu falo, uma pergunta meio afirmativa, né? Eu falo: poxa, que bom que você melhorou, né? É mesmo, agora estou ótimo. E aí, ou seja, eu acabei de fazer uma pessoa reforçar em si que está ótima. Entende como essa é a mudança consciencial naquele momento, né? E parece uma brincadeira, mas não é, uma coisa seríssima, seríssima, né? Fazer a pessoa se auto-reconhecer como estando bem, né? Porque a tendência do ser humano é dizer que está tudo ruim. A maioria diz isso, né? Muito, e tem umas coisas assim de, se eu disser que eu estou bem, vão ter inveja e vai tudo piorar. Não é bem assim, tem gente que sempre puxa para o mal, né? Diz, não, é melhor acharem que eu estou ruim para não ficar com o olho Ó, grande e tal. Eu digo, é, gente, esse negócio tão pequeno. toda vez que me perguntam como é que você está, eu digo cada vez melhor. Sempre, sempre. Eu tinha um amigo que ele me ligava toda segunda-feira e falava assim: ei, América, como é que estão as coisas? Cada vez melhor. Ele fala: eu só ligo para ouvir isso. Era muito Mas o que eu engraçado. falo muito, eu falo em evolução. Verdade, estou Então, em evolução. Estou em evolução. vamos nessa. Para estar cada vez melhor mesmo. Verdade. E a vida é isso, né? A gente saber sempre crescer, sempre agradecer e aproveitar as oportunidades que temos e o que não temos de oportunidade criarmos, irmos atrás também, porque nem sempre está na nossa cara. Tem coisas que são óbvias, mas a gente às vezes não enxerga. Então, a parte da meditação também que a gente falou no início, que ela é muito explicativa, né? Quando você medita, você tem insights, você tem informações. Eu sempre tenho um caderno do meu lado, da minha cama, que muitas vezes quando eu medito, às vezes no meio da meditação eu penso uma coisa de, nossa, eu quero acordar para escrever, mas eu não vou para não romper. Mas quando para a meditação, eu vou correndo anotar, porque vem insights, vem informações, porque você parece que limpa tudo de maneira que você conecta melhor. Vem coisas para o seu bem também, né? Todas as grandes descobertas foram feitas quando o cientista ou descobridor entrou nesse estado de meditação sem perceber. Entrou. O Einstein fala assim: como é que eu inventei, né, que eu criei a teoria da relatividade, a teoria mais sofisticada até hoje que apareceu. Ele falou: é porque eu olhava o céu, aí um dia eu olhei para a Lua e falei: será que a luz faz curva? Ele foi, fiquei olhando igual a criança. Esse fiquei olhando igual a criança é o estado meditativo. Isso é o estado meditativo. Por isso que Jesus falou: vinde a mim em estado de crianças. Porque significa que você não está gastando nada de energia que não seja
viva, que não seja honestamente divina, sabe? Não esteja corrompida por nada. Então, tem que ser um estado de criança. As pessoas têm um pouco de receio de viverem nesse estado de criança. E, na verdade, a gente não tem que ter medo. A gente deve ser inocentes, mas não ingênuos. O estado de inocência é assim. Eu sei que aquela pessoa vai tentar fazer uma coisa errada para mim, mas eu sei, mesmo assim eu contrato, mesmo assim eu faço tal coisa. O risco, eu estou apostando no melhor dela. Então, assim, eu não estou sendo ingênuo, estou sendo inocente. Eu não estou julgando nada. É isso. Então, para quem quer ir para um caminho espiritual, e eu gosto de usar a imagem da montanha. Então, todos que seguem os nossos canais são alpinistas da luz. Eles seguem uma montanha. E essa montanha, você sabe quantos metros tem essa montanha? Não. Olha, é o seguinte: 30 centímetros, às vezes 40. Uma hora depois que a gente acabar aqui, né, já está acabando quase, quando acabar aqui, você pega uma régua e mede do seu umbigo até o seu coração. Quantos centímetros tem? Ah, Esta é a maior montanha. Essa é a montanha que nós estamos tentando subir há milhares de anos. Essa é a montanha. Levar, porque no umbigo você tem a alma, o chakra da alma. E é preciso elevar a nossa alma até o nosso coração. Essa é a subida. É preciso subir a alma até o coração. Então, a montanha do ser é 40 centímetros, 30, depende, né? De cada pessoa, de cada altura, mas não passa disso. Imagina uma montanha de 40 centímetros, nós estamos há milhares de anos subindo, subindo essa montanha, subindo, subindo. é verdade, é só nos encontrarmos, né? Que maravilha, professor. Muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo adorou tantos ensinamentos, técnicas aí fáceis, né, que podemos utilizar. Eu, a partir de agora, já estou, até fiz as anotações aqui. Você falou da yoga desde pequena, eu digo, já vou botar minhas filhas para fazer, já anotei aqui, já peguei minha água, eu digo, não, já vou abençoar tudo com a mãozinha lá antes de comer, já vou começar a praticar algumas coisas que a gente meio que sabe, mas não faz. Ah, vou fazer. Pronto, a partir de agora, É, já terminei, vou fazer. então, e quando você faz, Guta, você propicia muita gente também poder fazer. Quando a gente domina qualquer coisa, sabe, com amor e gratidão, quando você faz o gesto com gratidão, você está exalando esse conhecimento para muita gente. E é por isso que ele funciona, porque você está também ajudando os outros. É a teoria dos campos morfogenéticos, né? Aquilo que você aprende torna mais fácil todos os outros aprenderem. É como se uma árvore frutífera baixasse. Cada vez que você pega uma fruta e come com sabor, ela baixa um pouquinho mais. E significa que todos os outros vão poder pegar também os frutos. Exatamente, perfeito. Professor, para as pessoas entrarem em contato com o senhor, eu vou deixar na descrição o canal do YouTube, não é O isso? canal do YouTube é tudo Américo Barbosa. O canal do YouTube é Américo Barbosa, Auto Felicidade. O Instagram é também Américo Barbosa, tá? Então, ali você tem, se você não conhece ainda a Ave Maria Mântrica, ouça, está fixado em cima, você muda a sua vida. Eu vi essa, essa postagem, acho que teve quase 3 milhões de visualizações, alguma coisa assim. Então, aí você vê como as pessoas, e a maioria agradeceu, o cara falou assim, eu não me sentia bem fazendo outra Ave Maria, afirmando um mantra totalmente negativo, né? Então, foi lindo isso, né? As pessoas perceberem que tem outro caminho, né, da Ave Maria. A gente falou antes de começar o programa da Ave Maria, né? Então, Isso, eu sou devota Nossa Senhora, eu tenho aqui a pulseira de proteção, Nossa Senhora de Fátima, sempre rezo muito Ave Maria, tenho uma imagem dela em vários lugares aqui na minha casa,
E minhas filhas, eu sempre rezo a Ave Maria, eu comentei, eu disse, professor, eu mudei a Ave Maria e estava me sentindo... Eu fiquei meio assim, resistente de mudar, mas eu pensei, vou mudar, porque minhas filhas não são obrigadas a ficar cantando, orando uma coisa que eu não concordo, e acho que para elas também não é legal. Aí, quando eu assisti o seu vídeo, eu digo, então pronto, o que eu pensei está mais do que certo, validado pelo professor Américo Barbosa. Só para a gente terminar, quando a gente fala ave, a gente imediatamente já invoca um raio branco. E quando complementa Maria, porque Maria é uma chave, é Ma-Rei. Maria significa Ma-Rei, o raio da mãe. Então, M-A-R-A-Y. Então, o raio da mãe é um raio branco que traz a você uma compreensão da sua alma, um crescimento, né? A Ave Maria é a melhor maneira de você alinhar seus chakras, é fazer a Ave Maria. Ela suavemente harmoniza todos os seus chakras. Podemos finalizar com o Ave Maria? Poxa, com grande amor, muito grato. Vamos sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Amém, 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 amém. Perfeito. Muito obrigada, professor. Muito grato pela sua presença aqui. Tenho certeza que todo mundo amou. E até a próxima. Um beijo grande. Obrigada.